eu gosto muito. A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus. Amém? Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fala conosco, Senhor. Que teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Tira de mim o eu, querer, vontade própria. Que nada venha do meu coração, da minha mente, mas que do teu coração venha tua palavra como semente, cair em terra fértil nesta noite. Fala conosco, te pedimos no nome de Jesus. Não pode se assentar batendo palmas, dando glória a Deus. Irmãos, todos aqui eu creio que conhecem a história do povo saindo do Egito. Lá no Êxodo capítulo 1, no capítulo 3, é onde Deus chama Moisés. Só que lá dentro do Egito havia dois jovens, eu creio que na época eles eram adolescentes, Josué e Caleb. Repete comigo: Josué e Caleb, mais uma vez. Josué e Caleb. Josué, ele observava, mas também ele ouvia. Vamos lá? Josué observava, mas também ouvia. Então Josué, aonde Moisés ia, Josué estava junto, Caleb também. Só que nós estamos falando aqui sobre Josué. Moisés tinha morrido, e Deus escolhe a Josué para ficar no lugar de Moisés. E Josué, desde quando saiu do Egito, ele observava e ele ouvia. Ele observava e ouvia Moisés, mas também observava e ouvia o povo. Amém? Porque no nosso ouvido você ouve coisas boas, e muitas das vezes, querendo ou não, você também ouve coisas ruins. Os teus olhos veem coisas boas, mas muitas das vezes, querendo ou não, você acaba vendo o que não presta, o que não edifica. Para pensar, há um chamado de Deus na vida de Josué. Mas Josué agora não é que ele está colocando um obstáculo. Não. Ele começa, a Bíblia não diz assim, é segundo o meu pensamento. Eu fico pensando, Josué lembrando de quando veio as pragas sobre o Egito e a murmuração do povo. Josué vendo o povo saindo do Egito e a murmuração do povo. Irmãos, Deus tão bom, que lá no deserto
As crianças cresciam e os chinelos, os sapatos cresciam nos pés da criança e não gastava. Aqui você dá um chinelo para a criança e pensar com 2 meses até hoje já está quebrou o chinelo e jogou fora. Sapato, se chegar um ano, uma mãe que tem um filho que um sapato chega um ano, é milagre. Mas mesmo se tiver bom, não cabe mais no pé, não é assim, Fagner? Porque a criança cresce, amém? Às vezes não dá, a roupa é do mesmo jeito, às vezes não estraga, mas a criança cresce, não vai servir mais para ela. E o cuidado de Deus era tão grande que a roupa crescia no corpo da criança. Aquele povo andava de dia e de noite, e o seu sapato, o seu chinelo, sua roupa não apodrecia, não estragava. O deserto ele é tão quente, ser humano nem animal consegue sobreviver no deserto. De dia, um sol escaldante que mata qualquer um. À noite, um frio terrível que ninguém suporta. Mas à noite, Deus colocava uma coluna de fogo, não só para clarear, porque ser humano e animal não conseguiria sobreviver, mas serpentes e escorpiões tinha muito. Inclusive existe um tipo de serpente que ela fica escondida dentro da areia, fica só com a cabeça do lado de fora, esperando alguém passar para poder picar e matar, porque é venenosa. Então escorpião e serpente tinha muito, mas não tinha como ninguém sobreviver. Ao cuidado de Deus, à noite era tão frio, Deus colocava uma coluna de fogo. O fogo serve para quê? Para aquecer. Mas ao mesmo tempo, você imagina você no deserto. É claro que à noite, se a luz estiver cheia, está claro. Se tivesse estrelado, às vezes clareia. Mas independente disso, com lua ou sem lua, com estrela ou sem estrela, a coluna estava lá. Não só para aquecer, mas também para guiar aquele povo. A coluna de fogo andava e o povo andava junto e clareava. Eles podiam ver aonde estava passando. Me faz lembrar o salmista Davi dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem anda na palavra de Deus, ainda que tropeça, ainda que caia, não vai permanecer caído, porque Deus coloca novamente de pé quando a pessoa quer. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo, irmãos, o cuidado de Deus. À noite, o povo aquecido, onde havia frio, onde era muito frio, agora tinha calor, tinha luz para eles poderem ver onde estava pisando. De dia o sol era tão quente, mas tão quente, e Deus colocava uma coluna de nuvem debaixo do sol, o povo andando e a sombra andando junto com eles. Quer dizer, todo o deserto tinha sol, mas aonde aquele povo estava, ali tinha sombra, ali estava fresco, porque Deus cuidando deles, colocando aquela nuvem para tampar o sol. Que maravilha, irmãos. É tão bom, né? Quando você está num lugar muito quente, aí de repente o sol some, vem aquelas nuvens, e a nuvem tampa o sol e dá aquela, né, aquela sombra, aquela fé. Muito bom. Posso nem falar em nuvem aqui, que você já fica até com medo, foi tanta chuva esses dias, vai nem ver nuvem, né? Amém? E eu vejo o cuidado de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado: Deus cuida de você. Mesmo que você não mereça, Deus cuida de você. Aí, Josué, desde o chamado de Moisés, as pragas sobre o Egito, a saída do povo, Josué estava lá, Caleb estava lá. Aí ele viu o quê? Os milagres de Deus.
chamar de Deus. Irmão, segundo alguns historiadores da palavra, sabe quanto tempo aquele povo iria levar saindo do Egito para a terra prometida? 6 meses. Repete comigo. 6 meses. Ficaram 40 anos andando em círculo. Mas Deus não prometeu, Deus não falou que ia tirar eles do Egito para levar para uma terra que emana leite e mel. Irmãos, tem muita gente que faltou debaixo da promessa de Deus, mas murmura, reclama, não quer buscar a Deus, não quer ter intimidade com Deus. Nunca que essas promessas vão se cumprir. Vai ficar rodando no deserto, perdido no deserto. Está dando para entender, irmãos? Tem gente que fala assim, quem tem promessa não morre. Claro que morre. Deus, ele faz a promessa, mas ela só vai cumprir. O que Deus falou com Josué aqui? Guarda minhas palavras, guarda tudo aquilo que está escrito no livro da lei. Tudo vai ser bom para você. Você foi escolhido para pegar esse povo, aquele povo rebelde, para levar para a promessa, para entrar na promessa. Sabe o que eu lembro aqui? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas pessoas que busca, e a fila de Deus ela anda. Não tem quando você está numa fila de lotérica, ou até mesmo às vezes um posto de saúde. Você pega uma fila, você não vai ficar, por mais que ela demore, você não vai ficar o tempo todo na fila, vai? Tempo atrás eu fui lá em Camaraju, fui pegar uma fila na Caixa Econômica, sangue do Cordeiro, sai fora, mano, ele está virando curva. Mas a fila ela anda ou não anda? Ela anda. E eu vejo aqui Josué, ele sabia que aquele chamado de Deus era bom para ele, mas ao mesmo tempo ele começou a lembrar de tudo aquilo que o povo fez contra Deus e contra quem? Contra Moisés. Amém? Um dia Moisés pegou alguns homens, cada um de uma tribo, e mandou para Jericó, do outro lado do Rio Jordão. É como vamos supor, aqui a divisa da Bahia com o Espírito Santo, se eu não me engano, é Pedro Canário com Mucuri, não é isso? Quem entende aí diz amém. Não é isso? Pedro Canário chegou ali, descendo para Mucuri, acabou o Espírito Santo, já é Bahia. Então do Jordão para lá, e sabe o quê? A terra Bahia não, a terra prometida. Amém? Para comigo, a terra prometida, irmãos, já estava, é só atravessar o rio. Aí Moisés manda esses homens para espiar a terra, e eles foram. Quando voltaram, aqueles homens começaram a dizer o quê? Eles começaram a infamar. Eles começaram a dizer, a terra é boa, muito boa, mas mora gigante lá. As cidades são fortificadas, os muros são altos, tem exército grande e forte lá. E o pior de tudo, se levantaram contra Moisés. Vamos escolher um novo líder? Quem botou Moisés na direção foi Deus, não foi o povo. E eles queriam tirar Moisés e levantar um novo líder. E ao mesmo tempo queria voltar para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Agora, como é que Deus... Pensa bem, irmãos, como que Deus estava se sentindo nesse momento? Mas o que me chama a atenção, que quando você realmente teme a Deus, quando realmente Deus é a prioridade da tua vida, não tem obstáculo, não tem barreira, não tem gigante, não tem muralha, não tem espada, não tem lança, porque Ele é fiel para cumprir a promessa daquele que está apegado a Ele. Eu vejo um monte de ora por mim, tem um monte que ora por mim, mas não lê a Bíblia, ora por mim, mas não vai ao
você está diminuindo Deus. Sabe qual é o segredo da vitória? Wagner. A resposta de Josué. Quando ele vê aquele povo revoltado, querendo voltar para trás, querendo levantar uma nova liderança, Josué abriu a boca e disse assim: olha, a cidade é fortificada, tem gigante lá, olha, fiel é aquele que prometeu, se tão somente nós agradarmos a Deus, nós entraremos naquela terra e vamos possuir aquela terra, porque aquilo ali é promessa de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a bênção veio, mas não vai vir de mão beijada não, meu irmão. Vai vir mesmo. Amém? Olha a resposta de Josué: se tão somente agradarmos a Deus. É tão fácil, né? Agradar o marido, agradar a esposa, agradar o filho. Aí o filho pirracento, você vai fazer comprar na Milijúria, eu quero. Aí você vai lá, deixa de comprar o que é comprar para dar para o filho pirracento. Eu dou uns cascudos puxando de orelha. Até tem mãe, meu Deus, que vergonha isso. Mas na hora, não, mãe, me leva, eu vou ficar bonzinho. A minha sogra contou para mim que Maria era pirracenta, Maria, minha esposa. Ela comprou um pacote de biscoito, ela jogou no chão, não quero. Aí o meninozinho olhou assim: você não quer, mas eu quero. Pegou o biscoito dela e levou. Ó, com Deus. Olha que resposta maravilhosa. É a resposta que você precisa ouvir. Você tem que agradar a Deus. O que você está fazendo para agradar a Deus? A gente quer agradar todo mundo. Irmãos, inclusive agradar aquele que desagrada a nós. Tem pessoa, irmãos, que não merece nenhum favor. E às vezes você faz mais que um favor. Você faz de tudo para agradar aquela pessoa, para estar bem com ela, sem ela merecer. Aí Josué diz: olha, peraí, lá tem gigante, tem muralha, lá, mas é promessa. O segredo de vencer o gigante, de vencer aquele exército inimigo, de derrubar aquelas mulheres, é agradar a Deus, irmãos, agradar a Deus. Agradar a Deus com as nossas atitudes, agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso louvor, nossa adoração, obediência à palavra. Eu fico olhando. Aqui em Limeira não tem isso não, lá em Vitória. Aí você fala assim: irmãos, começa a semana uma campanha, Deus revela tudo, vai revelar até a cor da sua cueca. Ele vem, chama o pai, a mãe, e o negócio fica louco. É assim, ou não é? Louca. Porque ele quer ouvir uma palavra que massageia o ego dele. Todo mundo gosta de ouvir que massageia o ego dele. Gostei daquele pastor, aquele pregador, vou levar para tomar café lá em casa. Olha, irmão, você me dá seu número aí, você faz uma oração, irmão. A pessoa não quer nada com Deus. Você faz o apelo, ele não quer. Ele não quer Deus, não quer buscar, não quer nada com Deus, mas quer as bênçãos de Deus. Quando nós servimos a Deus de coração, tem um louvor, eu não sei se vocês conhecem aqui: se Deus quiser, a igreja, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus. Então, quando nós estamos com o nosso coração em Deus, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele continua sendo Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, eu já vi pessoas falar assim: pastor, quem é que vai pregar? Quem é que vai estar pregando lá tal dia?
Se tão somente agradar a Deus, se a gente agradar a Deus, nós vamos entrar naquela tenda, nós vamos vencer aqueles gigantes, nós vamos derrubar aquelas muralhas. Aquilo é promessa, mas a promessa ela só se cumpre quando se agrada a Deus. E vocês acreditam que o povo queria matar Josué? Queria matar Josué. Vamos apedrejar esse cara. Eles queriam matar ele apedrejado. Porque a palavra que confronta é igual um sal quando cai em cima de uma ferida. Quem já teve um dodói aí que caiu um sal em cima? Dá um corte na mão para chegar alguém e dizer, taca sal aí. Então, irmãos, a palavra que confronta é como um sal que cai na ferida. A gente tem que estar disposto. Eu louvo a Deus. Teve um dia que eu preguei uma palavra. Eu preguei uma palavra na igreja, um certo dia, numa determinada igreja. Aí veio duas pessoas. Uma teve a cara de pau que falou assim para mim: pastor, não gostei da pregação. O dia que o senhor estiver pregando aqui, eu não venho com o senhor pregando aqui, eu não venho. Acertei. Você tem que reclamar com Deus, a voz é minha, mas a palavra é dele. O texto que eu preguei, rasga a tua Bíblia e tira. Mas, para mim não ficar triste, Deus é tão maravilhoso. Chegou um irmão quebrantado, chorando, e disse: meu amado, você não tem noção de como Deus falou comigo nesta noite. A partir de hoje, eu vou reatar as minhas alianças, vou colocar minha vida no altar. Deus falou comigo e eu preciso me consertar. Eu preciso colocar a minha vida no altar. Olha que maravilha. É isso, irmãos. Então, o reino de Deus não é só as coisas que o reino de Deus é a eternidade. Que maravilha, irmão. Se tão somente agradar a Deus, nós vamos entrar. Então, o segredo é agradar a Deus. Inclusive, nas minhas orações, eu falo: Deus, tem misericórdia de mim. Tudo que eu tenho feito que tem desagradado a Ti, entristecido o Teu Espírito Santo, me perdoa, tem misericórdia de mim, não tira de mim o Teu Espírito, não me deixe perder a alegria da Tua salvação, Senhor, e que eu venha me acertar, me consertar, aonde seja necessário, segundo o Teu querer. Amém. Amém? Amém. Aí, vocês lembram do texto que nós lemos? Josué. Mas você lembra como que Deus repetiu a palavra para Josué? E Deus está repetindo para você, e você nem prestou atenção. Qual é a palavra que mais está falando aqui? Esforça-te e tem bom ânimo. Capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Verso 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. No 9, não te mandei eu. Deus está chamando a atenção dele. Não é para ele olhar para o povo, é para ele abraçar o chamado. Porque se você ficar olhando para o pastor Isaías, você não vai servir a Deus nunca, porque pastor Isaías é falho, é ser humano. Se você olhar para qualquer membro dentro da igreja, é falho, é ser humano, mas Deus não falha. Então teu olhar tem que estar em Deus. Deus está querendo dizer para Josué: olha, para de olhar para o ser humano. Eles erram, e você também erra. Olha para o alto, olha para Deus, abraça o teu chamado, agarra o teu ministério. Da glória, aleluia. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Ele está dizendo: tão somente esforça-te, aleluia. Tão somente esforça-te. Não te mandei eu. Ele está dizendo: não é Moisés que te escolheu. Moisés já tinha morrido. Não foi Moisés que te escolheu. Não foi o povo que te escolheu, fui eu. Aleluia. E para consolar Josué, qual é a palavra de Deus para Josué?
esforça-te. A palavra ânimo, não adianta você se esforçar se você não tiver ânimo. E não adianta você ter ânimo e você não se esforçar. É um casal, marido e mulher, ânimo. Aí a mulher toma banho, se arruma, passa aquele perfume toda cheirosa. Vamos, sei, outro dia. A mulher toda animada e o marido sem força, não quer se esforçar. Às vezes o marido está lá, já estou arrumado, vamos. Hoje não, vai você, hoje eu vou ficar em casa, irmãos. Se esforçar é individual. Eu não posso dar força para minha mulher, nem ânimo a ela, nem ela pode dar para mim. Eu tenho que procurar minhas próprias forças, meu próprio ânimo. Tem mulher que, se ela depender do marido, ela não serve a Deus. Tem marido que, se depender da mulher, não serve a Deus. Tem filho que, se depender dos pais, não serve a Deus. Por isso que a salvação é individual. Eu vou encerrar aqui. Josué, ele aceita e fica no lugar de Moisés. O povo entra, tudo aquilo que era herança. Irmãos, sabe qual é a diferença de você ouvir e guardar? É por isso que a Bíblia diz: não seja apenas ouvinte, seja praticante. A gente fala assim, eu já vi um monte de gente dizer, lá em Vitória mesmo tem um monte lá, pastor, eu amo ver o senhor pregar. Aí tem uns que falam, só vou lá quando o senhor estiver pregando. Estou falando isso para me engabar de nada não. Não adianta você amar, ouvir uma pessoa pregar, ou amar ouvir uma pessoa cantar, se você não quer nada com Deus. Deus quer saber disso não. Eu amo a mensagem, eu amo o louvor. Mas o seu amor a Deus está onde? Cadê o seu amor a Deus? Nós, irmãos, eu disse aqui uma certa feita, perguntaram para mim, falaram assim, pastor, esses crentes são tudo loucos, tal de inferno. Assim, a gente fala de Deus, mas também tem que falar do diabo. Fala do céu, mas tem que falar do inferno. E ele é real. Eu não creio que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Assim, você está certo. Todo, tá? Vai para o inferno quem quer, e vai para o céu quem quer. O diabo não leva você para o inferno, nem Deus leva você para o céu. Se você escolher ir para o inferno, aí o diabo vai te dar uma carona. Mas se você escolher ir para o céu, Deus vai te pegar pela tua mão e vai te levar para o céu. Mas é escolha. É escolha. É uma escolha, é um livre-arbítrio, uma escolha que Deus dá. 2 ladrões na cruz. Um escolheu o quê? Se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva a tua vida e a nossa também. Porque queria continuar roubando, queria continuar na vida do crime. Ele precisava de Jesus para tirar ele da cruz, para ele continuar no erro. O outro, você não teme a Deus? Que crime esse homem cometeu? Nós cometemos crime, quer dizer, ele começou a reconhecer quem ele era e por que ele estava naquela cruz. Nós estamos aqui porque nós merecemos, ele não. Lembra de mim quando entrar no teu reino? Na hora Jesus responde, hoje, não é amanhã, não é daqui hoje ainda tu estarás comigo no meu paraíso. O corpo dos 2 ladrões está enterrado, a alma de um está no inferno, a alma do outro está no paraíso. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, a alma daquele que está no paraíso, o corpo que virou pó, virou terra, vai voltar, porque a Bíblia diz que a terra vai dar conta dos corpos, o fogo vai dar conta dos corpos e as águas vai dar conta dos corpos. Não importa como morreu, o que importa é como vai ressuscitar. E a Bíblia diz, lá no céu não tem negro, não tem branco, não tem gordo, não tem magro, não tem rico, não tem pobre. Lá no céu todos serão como ele é. Você pode aplaudir o Senhor? Maravilha. Esses dias atrás, eu fui convidado para orar por uma moça, irmão, pele e osso em cima de uma cama, pele e osso. A pessoa que me convidou estava com medo dela morrer sem salvação. E eu fui lá, falei de forma que ela pudesse entender. Se você entendeu, levanta a sua mão direita. Levantou e confessou Jesus como Salvador.
Pelo que falaram para mim, hoje ela está nos aparelhos, tá, vai ou não vai, mas confessou Jesus como Salvador. Mas pastor, fumou, se drogou, prostituiu, fez aquilo, fez... Irmãos, quando você confessa Jesus Cristo como teu Salvador, a Bíblia diz que os teus pecados são jogados no mar do esquecimento. Você pode dar glória a Deus? E quando você permanece em Cristo, eu fiz uma pergunta aqui para a igreja, todo um pouco assim. Eu vou perguntar para o irmão aqui, ele parece com o Nandi, né? Você é parente de Nandi? É? Está vendo, não, pai? Igualzinho. Fala assim, pergunta para ele, pastor, você tem pecado? Pastor, você tem pecado? Rapaz, tem. Mas pastor, a pergunta, tem pastor que você fala, pergunta que ele tem pecado, ele te mete um pecador aí, vai dizer que você está com capeta. Vamos na Bíblia? O que Jesus disse? Todo aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Pode ser um pastor que for. Santo nessa terra é só Deus. A palavra santo, o que é santo? Como é que você se torna uma pessoa santa? Quando você começa a se separar para Deus. Você está entendendo? Ser santo é isso aí. Andar com a auréola na cabeça. Aquele medo, temos aqui que quando me vê, até cospe no chão. Eu falo como sou pastor, que é pastor na rede, demoniado. Quando me vê assim, todo né? Que é pastor que está de paletó, de gravata. Eu conheço um monte de maconheiro, um monte de sem vergonha, que usa paletó e gravata. E quem inventou o paletó e gravata, você sabe quem foi? Um travesti francês. E aí? Se eu tiver de andar com a roupa que a Bíblia ensina, eu tinha que estar aqui de saia, ele tinha que estar de saia, Jefferson de saia, você de saia, ia ficar feio, cara. E na época a gente está vivendo aí, irmãos, né? Você lavar os irmãos travecos, porque está de saia. Eu estou falando isso para vocês entenderem. O Evangelho é uma coisa tão simples, irmãos. O que Deus ele quer na realidade, eu esqueci seu nome, fala Vasco. Tatiana, o que Deus ele quer? É o que o ladrão da cruz fez lá. O ser humano reconheça. Não custa. Ah, Deus, hoje eu fiquei bravo lá com minha vizinha, xinguei ela, mas ela está aqui dos infernos, me perdoa. Ele vai te perdoar porque você está falando com ele. Tem coisas tão simples, e que às vezes é pecado. É por isso que todas as vezes antes de dormir ou quando acordar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E quando você lembrar do pecado, pecado tem nome. Fala comigo, pecado tem nome. Lembrou do pecado, fala com ele. Não vai para o WhatsApp lá falar para todo mundo, não, você vai se queimar. Mas fala com ele, ele vai te ouvir em segredo, vai te responder em segredo e vai te perdoar. Todo aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Aplaude o Senhor, vamos encerrar. Né? Então, irmãos, aquele povo, eles viram coisas lindas, viram ou não viram? Saindo do Egito, foi por 40 anos rodando. Sabe quem é que entrou na terra prometida? Os filhos e os netos. Aquela rica morreu tudo no deserto, mas morreu. Mas Deus falou que ia fazer, que ia acontecer. Não, promessa só se cumpre quando você tem intimidade com ele, quando você é fiel a ele. Você permanece, mesmo nos seus erros, você permanece nele. Aquele povo só sabia reclamar, murmurar, se levantar contra Deus. E ficaram rotando 40 anos, irmãos. Os filhos entraram na promessa. E os que saíram do Egito morreram tudo. E Josué e Caleb morreram, irmãos? Com aquele povo? Morreram? Ó, Josué e Caleb não. Inclusive, quando eles entraram na terra de Canaã, Josué deu terra para todo mundo. Não sei se vocês já leram, já ouviram me pregar. Todo mundo ganhou terra. Quando Deus falou com Caleb, ele tinha, se não me engano, 40 anos. Ele estava com 85 anos de idade. Com 85 anos de idade. Josué, e minha terra? E a terra que Deus não prometeu através da boca de Moisés, o teu servo?
Caleb. Os gigantes que estavam aqui fugiram tudo para lá. Irmãos, quando você toma posse, porque tem coisa que Deus permite para te testar. Sabe qual foi a resposta de Caleb com 85 anos de idade? Eu tenho a mesma força que tinha 40. O mesmo Deus que usou a boca de Moisés quando eu tinha 40 é o mesmo Deus agora que eu tenho 85. Eu vou entrar naquela terra, eu vou expulsar aquele gigante, porque aquilo ali é promessa de Deus para a minha vida. Levanta a tua mão direita para o céu. Levanta a tua mão direita e fala: Deus, sou falho, pecador, tem misericórdia de mim, ensina-me a ouvir e a obedecer a tua palavra, e que esse ano venha se cumprir promessas do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu lar e na minha família. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Tem alguém que está afastado aí, quer reconciliar, ou tem alguém que quer confessar Jesus?